Assassinato no Expresso do Oriente, a adaptação do livro, famosíssimo livro de Agatha Christie, um livro que eu tenho uma conexão muito grande, eu explico daqui a pouco para fazer um abre aqui, mas aqui o filme com a direção e o protagonismo de Kenneth Branagh, justamente. Tanto ele é o protagonista, o Poirot, como ele é o diretor do filme e vai bem. Vamos lá, elencaço aqui nesse filme para mais uma adaptação aí do Assassinato do Expresso do Oriente. Antes de qualquer coisa, eu tenho uma ligação muito forte, como eu falei aqui, com esse livro, com essa obra, com esse título. Eu assisti o filme, vi 2 montagens de teatro, participei de uma montagem, foi a minha primeira e única atuação em teatro, e foi um livro que eu li há muito tempo. Eu adoro Agatha Christie também, apesar de esse não ser o meu livro favorito dela, mas muitas vezes é o meu Poirot favorito, no caso, o personagem principal aí de vários livros da Agatha Christie. Aqui, pessoas são confinadas no Expresso do Oriente, um trem que atravessa a Europa, e um assassinato acontece. Quando esse assassinato acontece, adivinha quem tem que desvendar o grande caso da vez? O inspetor Hercule Poirot, justamente. Ele, o belga mais divertido aí da literatura, divertido e sagaz e inteligente e astuto, tem que resolver esse caso aqui de assassinato. Ou não, né? Vai que. Mas enfim, é isso o filme, eles estão confinados no trem porque o trem está preso e dali todos são suspeitos. O elenco é forte, é um elenco de pessoas conhecidas, de nomes conhecidos, e isso é importante porque em se tratando de uma história da Agatha Christie, todos têm que ser suspeitos. Então você não descarta suspeito A, B ou C só porque é um ator não tão conhecido, muito pelo contrário. Então a gente tem rostos de Michelle Pfeiffer, temos o próprio Kenneth, mas obviamente como protagonista aqui, o Josh Gad, lá que fez recentemente o Bela e a Fera, temos a Daisy Ridley, a nossa Rey de Star Wars, temos Penélope Cruz, que é muito conhecida, e William Dafoe também, e por aí vai. Então, só desde o casting o filme começa a acertar. E daí no começo vem um show-off maravilhoso da direção, logo depois do prólogo, que apresenta um pouco o Poirot, a gente tem a apresentação dos personagens, então a câmera vai passeando por todos os personagens, e isso numa maravilhosa, ou melhor, num maravilhoso plano sequência, ou pelo menos um plano longo. Então o Poirot entra no trem e a câmera fica acompanhando ele por fora do trem enquanto que ele vai conversando com as pessoas, simulando até a passagem de quadros do cinema, isso sem parar, tudo vai acontecendo, os personagens vão entrando, então de uma maneira bem teatral, a gente conhece quase como um todo tudo que a gente precisa ali para avançar na história. Uma câmera viva que constantemente segue os seus atores, principalmente o ator principal, o Poirot, e também uma câmera criativa que teve coragem. Num determinado momento, quando eles estão analisando um corpo, a câmera fica de cima, exatamente de cima mesmo, visão 100% isométrica de videogame, e a gente consegue tanto ver a movimentação dos atores em cena, como também conseguimos perceber a cena como um todo, e a gente passa a ser um pouquinho de investigador. Se formos tão sagazes quanto o Poirot, a gente também pode ficar analisando ali a cena do crime, digamos assim. E fora isso, a mixagem de som, né? Ou melhor, fora isso não. Junto a isso, a mixagem de som, que fora do trem é um som, entra, o som é suprimido e até as vozes modificam. Adorei, em termos técnicos, perfeito. Inclusive, o Dutch Plan, né, o plano holandês aqui é bem utilizado, uma vez que está no trem, então as coisas podem ficar tortas, não tem problema. E o Kenneth Branagh aposta muito nisso junto com o seu fotógrafo. A trilha sonora, adoro a trilha sonora, ela aposta no silêncio para provocar suspense, mas por horas ela se torna caricata para nos enganar. Ou seja, o Poirot vai entrevistar fulano de tal, e daí a trilha sonora entra com aquele dran, 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 aquele piano como quem diz. E será que é esse bicho aí? É esse bicho aí. E depois não, a trilha sonora sai e volta a ser o que estava sendo, muitas vezes apostando na ausência e outras vezes apostando na caricatura. E para quem lê o livro, acho também o filme um acerto e cheio de easter eggs, tanto do Poirot dos outros livros que traz para esse filme aqui, quanto também na apresentação dos personagens que eu já falei, mas na apresentação dos personagens pós o assassinato. Então, depois que tem um assassinato, o Poirot vai passando assim no corredor e cada um vai falando uma frase, emulando como se a gente estivesse lendo o livro, onde cada um tem um travessão. E no livro a Agatha Christie escreve, então, fulano de tal,
disse, fulano de tal, falou, papapá. Como se a gente estivesse lendo na ordem e tem essa licença poética para funcionar. No cinema, uma linguagem bem de literatura que eu já tinha visto, mas fazia muito tempo que eu não via. O Poirot do Kenneth é maravilhoso. Melhor do que o do filme original. Por mais que ainda não seja o Poirot que está na minha cabeça quando eu leio os livros. Eu acho ele talvez ainda mais astuto ainda. E lá na frente eu vou mostrar um defeito que talvez justifique eu ainda não sentir o Poirot que eu precisava. Mas é uma atuação magistral e principalmente como ele muda depois do assassinato. Depois que tem a cena do assassinato, a cena da construção do assassinato, que também é muito boa, a zoada, o som, o silêncio, o ir e vir, o acordar do Poirot, perfeito tal como o livro, depois ele muda. Depois desse assassinato ele sai do estilo prosaico que ele estava levando a trama para ser um pouquinho mais sério e bem mais focado, bem mais atencioso, principalmente nos detalhes. O olho do Poirot sempre está vivo. Isso é descrito nos livros. É tão vivo quanto a perfeição do bigode dele. Muitas vezes as pessoas esquecem desse olho sempre olhando para todos os lados e aqui esse olho existiu. Perfeito trabalho do Kenneth Branagh, tanto se dirigindo quanto atuando, né? E também outros detalhes, como por exemplo, ele fora do trem, na saída do trem, ele tá lá na rabeta, quando ele tá pensando, ele também tá na rabeta lá. Tem o dono da empresa, o Expresso Oriente, dizendo, então é só você se sentar e resolver o caso. E ele fica danado, porque muitas vezes ele simplesmente senta, pensa e resolve o caso. Mas dessa vez não. Nesse livro, nessa história, nesse filme, não. Esse easter egg, esse detalhe, trazendo coisas de outros livros, eu acho brilhante mesmo. É uma adaptação desafiadora, porque é um livro que não foi pensado para o cinema. Por mais que os livros não sejam necessariamente pensados no cinema, mas hoje existe o cinema de uma maneira muito forte. Então, quando a Agatha Christie escreveu, quem era mais forte do que o cinema era o teatro. As descrições são extremamente teatrais, inclusive as montagens de cenas, poucas locações, poucos cenários, pouca utilização de espaços, mas aqui a câmera saindo do trem faz o filme ganhar um novo aspecto, mas no final a câmera volta a se concentrar, volta a ficar um pouquinho mais reta e a locação diminui, as locações diminuem e aí o filme ganha um aspecto teatral que é legal, é quase que uma homenagem à própria Agatha Christie que pensava muito bem em teatro. O terceiro ato é todo nisso e é excelente, para mim, a melhor parte do filme. Mas vamos lá o defeito para não ficar aqui só babando, né? Existe uma quebra muito grande do segundo pro terceiro ato, parece que falta alguma cena ali. Obviamente, erro de montagem, ou porque cortaram alguma coisa do filme para acelerar, para caber nas 2 horas. Porém, eu acho que é um filme que merecia um pouquinho mais de tempo, apesar de perder o lance comercial, mas 2 horas e 10, 2 horas e 20 faria essas ligações, principalmente do segundo pro terceiro ato, mais forte. Nesse momento, a gente poderia entrar um pouco na cabeça do Poirot, e isso não acontece. Antes disso, tem um flashback revelador, que também é um pouco jogado. Se você perceber, os atores que começam esse flashback saem da cena e depois eles têm que voltar para dentro da cena normal do filme. Não faz... É uma quebra muito brusca, assim como a mudança do segundo pro terceiro ato. E por fim, aí é uma parada mais de projeto, não é do filme em si. Esse Poirot, ele é, sei lá, ele é o James Bond aí dos detetives, entendeu? Ele é muito parecido com o Sherlock Holmes, só que pra gente entender o Poirot como ele verdadeiramente é e o peso que ele tem de personagem, a gente precisaria talvez de um filme antes desse. Então muita gente vai entrar sem saber quem é esse personagem, as características dele. Eu acho que isso pode desgarrar um pouco a pessoa dessa atuação, principalmente dessa nova construção de personagem. As decisões que ele tem nessa história é de um Poirot que a gente já precisa dele estar pré-estabelecido e mais trabalhado anteriormente. E para você, fica a pergunta, comenta aqui embaixo, me diz aí o que é que você acha de O Assassinato no Expresso do Oriente, da queridíssima Agatha Christie. Se gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, dislike. Um beijo no coração de todos. Até o próximo e tchau.